a influência dos pensamentos ou do pensamento do encarnado sobre o desencarnado. Primeiro, vamos fazer um estudo rápido sobre influência espiritual. Está isso em algum lugar da obra básica? Está. Está em O Livro dos Espíritos, questões 459 e seguintes. Na 459, Kardec indaga aos espíritos superiores o seguinte: os espíritos influenciam a nossa vida? Resposta: de ordinário, ou seja, em regra, mais do que supões. Somos nós, em regra, que vos dirigimos. O que isso quer dizer? Que os espíritos nos dirigem, que os espíritos nos influenciam muito mais que nós percebemos, muito mais que nós imaginamos. E aí tem outras questões que vão trabalhar isso, como a gente descobrir se é uma influência de um espírito bom ou um espírito ruim. Questão 463, 464, por ali. Aí diz que os bons espíritos, eles transmitem bons sentimentos. Os maus espíritos, logicamente, transmitem maus sentimentos. Então é a qualidade do sentimento que vai demonstrar a qualidade do espírito. Se nós estivermos ao lado de alguém, esse alguém for uma pessoa zombeteira, for uma pessoa galhofeira, for uma pessoa leviana, for uma pessoa sem propósito, estou pegando dois vivos. Naturalmente que nós vamos perceber que aquele indivíduo não é digno de fé. Nós vamos observar que não dá para lhe dar certas responsabilidades porque ele não vai levá-las a contento. Assim também se dá com os espíritos. Se eles não nos deixarem bons sentimentos, não são bons espíritos. É muito comum, às vezes, em certos momentos de mediunidades mal conduzidas, mal educadas, mediunidades mais frágeis, não mediunidades com Jesus, você ter espírito dando conselho, por exemplo, para uma mulher, por hipótese, poderia ser para um homem. Uma mulher já ciumenta, né? Aí o espírito chega e fala: olha, minha amiga, você tem que tomar cuidado, porque lá no lugar que seu marido trabalha tem uma baixinha que anda de olho no seu marido. Só estou dando isso como exemplo. Poderia ser uma autônoma. Naturalmente, em um dos locais, sempre vai ter uma pessoa alta ou uma pessoa baixa. Aí a mulher vai chegar no local onde o marido trabalha já olhando quem é que está lá. Qual será a baixinha que está dando em cima, qual será a autônoma que também está pegando no pé do marido. Essa mensagem espiritual não gerou bom sentimento. Gerou um sentimento de cisânia, de separação. Isso é um bom exemplo para nós aquilatarmos qual é o sentimento que um espírito nos tenha repassado. Mas tem algo agora muito mais próximo para falarmos. Qual é a influência do pensamento do encarnado para o desencarnado? Até agora, em regra, eu falei do desencarnado para com o encarnado. Agora vamos inverter. Do encarnado para o desencarnado. Nós estamos num momento muito desafiador, porque estamos vendo mães tendo que entregar seus filhos para o mundo espiritual, seus filhos jovens, mulheres tendo que entregar seus maridos também, às vezes jovens, e vice-versa. Isso vai ou pode gerar uma instabilidade emocional muito grande, que até certo ponto é aceitável, notável.
mas pode gerar um processo de influenciação negativa do que ficou para o que foi. Eu costumo dar um exemplo. Imagine vocês, bem jovens, eu não estou aqui querendo saber a idade de ninguém, só estou dizendo assim, imaginem bem jovens, imaturos até, e tendo que ir para a faculdade em outra cidade bem distante, e vocês entrassem no ônibus ou fossem no aeroporto, derradeiramente olhassem para trás, visse sua mãe chorando, dizendo, não vai, pelo amor de Deus, fica. Como é que se sentiria uma pessoa nesse momento? Tranquila ou intranquila? Me parece que bem tranquila. Então, quando um ser desencarnar e nós fizermos esse tipo de rogativa, para que ele não vá, para que não viva sem ele, e fizermos essa rogativa, além dessa rogativa, fizermos uma repetição desses pensamentos por longo tempo, nós vamos manter esse ser naturalmente na proximidade da nossa vida. Talvez até na nossa casa. Talvez ele não consiga sequer sair daquele ambiente, se sinta imantado naquele ambiente. Aí entra um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, que eu convido vocês a lerem, para o caso de hoje, apenas o capítulo 14, o livro todo é muito bom, de André Luiz, onde está André Luiz, Hilário e o instrutor Aulus. E André Luiz vê um Abelardo, que foi esposo da Celina. Celina é um espírito mais evoluído, foi até trabalhadora lá do mundo espiritual. Abelardo já é um espírito mais terreno, né? Mais mundano. E André percebe que o Abelardo já trabalha no mundo espiritual, mas à noite, e quando lhe é possível, ele volta para o ninho doméstico. E lá ele tem uma sorte tremenda, porque Celina é um espírito superior, Celina o acolhe no seu ambiente doméstico, mas o acolhe para instruí-lo, para fazer com que ele desapegue-se do mundo material. Mas não temos muitas Celinas. Nós temos mais Abelardos do que Celinas. Então imagine se nós, ao invés de acolhermos aquele espírito para que ele evolua, nós acolhemos aquele espírito para que ele fique. E aí? E aí que sua caminhada vai estar prejudicada e a nossa também. Nós vamos ser cúmplice dessa não ou desse retardamento evolutivo do espírito. Então vamos pensar nisso. Não escapa nada da lei. Segundo o Céu e o Inferno, o 4º livro da codificação, Código Penal da Vida Futura, nenhuma obra boa passará despercebida, nenhuma falta passará despercebida também. Então, no momento que a gente deixar com que esse emocional desequilibrado da gente fale mais alto do que a nossa verdadeira fé no mundo espiritual e aquele ser ficar por aqui e aquele ser deixar de evoluir como poderia evoluir e nós também deixarmos de evoluir como poderíamos evoluir, ambos estão contraindo dívidas. Olha como é sério isso. Nós podemos contrair dívidas até esse momento. Débitos que, se nós deixarmos o ser ir, se nós confiarmos na providência divina, se nós realmente dissermos foi porque assim a providência divina entendeu que deveria ser, fiquei só porque assim devo aprender a ficar para meditar, para valorizar, porque eu fico imaginando. Vou dar um exemplo de casal, mas poderia ser outro. Eu fico imaginando um casal que vive entre tapas e beijos o dia inteiro. Briga e à noite está bem, o momento da relação sexual une apenas materialmente, depois desune,
e fica nesse vai e vem, mas não planta um amor sentido e consentido, um vai e o outro fica. Quando aquele que ficar parar para pensar, ele vai entender que ele realmente deixou de valorizar talvez o outro, ele vai entender mais sobre amor. Olha que coisa fantástica. Olha como às vezes aquilo que nós julgamos que é ruim é extremamente educativo para nós. Então essa influência é grande. Essa influência pode ser para educar aquele que foi. Como diz o capítulo 14 nos Domínios da Mediunidade. André Luiz fala, vendo mães entregarem filhos pequenos para a morte, vendo maridos entregarem esposas para a morte. E o problema de marido e mulher, quando um vai primeiro, se não tiver um equilíbrio, é o ciúme. Aí quando um casa, o outro fala, bem que eu sabia, né? Que aquela já estava atrás, eu tinha certeza. Foi só eu morrer. Antes de que eu esfriasse, ele já estava ali com ela. E vice-versa. Ou seja, um sentimento negativo que vai gerar ódio, raiva no ciumento. Isso vai imantar o ciumento àquele local e vai ter aí a implantação de um processo obsessivo. Por quê? Porque o pensamento do encarnado não foi um pensamento de fazer com que aquele que for, olha, você foi, eu sei, mas eu não consigo viver aqui só, é importante para mim uma companhia, eu quero que nosso amor continue, eu quero que realmente você entenda que nós vivemos um grande momento de amor, mas tudo aqui na Terra é fugaz, mas nós vamos ter isso de modo eterno, enfim, ter uma conversa com um ser que foi também, uma conversa salutar, para que ele vá entendendo. Às vezes ele é difícil entender, ou ela é difícil entender. Não é? Isso é importante a gente observar, porque não é fácil partir, não é fácil adequar-se às regras do mundo espiritual, porque elas são bem diferentes das daqui. Aqui o corpo faz tudo andar devagar, lá não. Lá o pensamento é vida na hora. Pensou, aconteceu. Tem até um pessoal que faz teatro e eles têm uma pecinha muito interessante, onde eu até estava escutando, que o pessoal desencarna e fala assim, mas onde nós estamos? Aí eles dizem, olha, o rapaz disse para o pessoal, olha, vocês desencarnaram. Aí o pessoal sorri e tal, né? Bobagem, né? Como é que nós vamos fazer com a internet? Aí o rapaz disse, mas aqui não tem internet. Então o que a gente usa aqui? Uma tecnologia maior? Eu falei, sim, aqui tem um pensamento. Se você pensar, aconteceu. Aí uma mulher pensa no marido, vai estar com o marido automaticamente. Diz o Livro dos Espíritos que o pensamento tem a velocidade, né? Que o espírito viaja, aliás, na velocidade do pensamento, que deve ser bem superior à velocidade da luz, 300.000 quilômetros por hora. Pensa você viajando mais do que isso. Você chegou. Nós estamos aqui em vias da construção de um avião, de um Concórdia, que vai fazer Brasil e Europa em 40 minutos. Nossa, que rápido! Perto do pensamento de um espírito, nossa, que lento. Lentíssimo. Então é importante nós observarmos que o pensamento aqui, quando a gente lança, já está lá no ser que se encontra no mundo espiritual. Ele não tem barreira. Ele é rapidíssimo. E o que é que nós estamos pensando? Estamos pensando alegria mesmo nesses momentos tristes, mas Emerson, como ser alegre nesses momentos tristes? Seguirmos Jesus, que na cruz
com todo aquele momento de dor insofreável, ele vira e diz: Pai, entrego-te o meu espírito. Mas Cristo era Cristo. Mas segundo o Livro dos Espíritos, na questão 625, ele deve ser um modelo e um guia para nós. Vamos treinar. A gente vai no primeiro momento conseguir isso? Não. Nessa reencarnação, será que nós vamos conseguir isso? Possivelmente também não. Mas o que nós andarmos nessa já vão ser passos dados para a próxima. Pensem nisso. Isso era o que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão de hoje. Vamos às indagações. Alguma coisa aí para dizer, além das indagações? O José Antônio Castro está cumprimentando. Ô, Zé Antônio eu adoro porque ele tem assim, ele é uma referência bibliográfica e um ser, né, a gente percebe, muito simples, com um coração muito simples, com conhecimento extremamente dilatado. Muito obrigado. A Elvia e a Antônia estão falando assim que chegou para elas o anúncio da live. Que bom, fico feliz que está chegando o anúncio. A Lau está falando... Laudelina, minha querida mamãezinha do coração, diga, Lau. Boa noite para todos, e ela diz que esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, é de uma riqueza maravilhosa. Ensinou-me muito, assim como os outros ditados por André Luiz ao Chico. Verdade. Lau é uma senhora, assim, encantadora. Você tem toda a razão, Lau. A Isis está falando que pede preces pelo momento que ela está passando. Ô, Isis, vamos envolver você aqui no nosso coração e que tudo melhore, né? Que você tenha força para realmente caminhar. Porque às vezes as pessoas acham assim, a prece vai fazer com que aquela situação difícil que eu estou passando deixe de continuar? Não necessariamente, mas a prece faz algo indiscutível, nos dá força para caminharmos, ainda que o momento seja extremamente duro, extremamente agreste. O José Antônio está falando o seguinte: Senhor Emerson, adoçando seu comentário, desde a tenridade somos constantemente influenciados por entes queridos, educadores, artistas, atletas, nos rendemos pelos seus pensamentos. Isto ocorre conosco bem como com aqueles que saíram de nossas vidas. Sim. Inclusive existem colônias espirituais para crianças, para jovens. Há uma colônia chamada Colônia de Castrel, que é uma colônia especificamente voltada para crianças, voltada para jovens. Exigem Bênção da Luz, que é uma outra colônia já mais voltada a pessoas que recém-desencarnaram e estão muito desequilibradas. Então, as colônias espirituais são diversas, né? E com diversas funções. Nas obras de André Luiz, a gente vê, inclusive, a existência de pavilhões de educação infantil, né? Fala do esporte, inclusive, numa das obras de André Luiz, onde se fala que o esporte, não só o esporte, mas o esporte também agregado à questão espiritual, evitaria a ida para as drogas, etc. Então, a espiritualidade aprecia tudo aquilo que é de bom grado, vamos dizer assim, tudo aquilo que nos faz evoluir. Aprecia sim. Se pegarmos o nosso lar, olharmos o que a nossa veneranda lá faz, os teatros, vamos dizer, os salões, tudo com gramados, salões na natureza, né? Algo assim invejavelmente belo, estético, avenidas largas, arborizadas, como descreve André Luiz, acho que capítulo 8 por ali, 8 ou 9,
Então, é algo muito interessante a gente observar que há muita beleza no mundo espiritual, né? O prédio da governadoria, por exemplo, é um prédio muito bonito. Estou falando de um caso, poderíamos falar de outro. Existem prédios de colônias também lá na Hungria, perto da Hungria, da Suíça, que para atender pessoas muito necessitadas, que fora dos seus fora das suas cercanias, vamos dizer assim, das suas muralhas, são geleiras, etc, etc. Então, enfim, a misericórdia é fantástica. Temos, assim, intuições desses espíritos, como falou José Antônio, para conosco enquanto estamos encarnados, e quando desencarnam também vão levar para lá o que é positivo, desde que feito realmente com amor, né? Desde que feito como elemento da sua integridade espiritual. A Antônia Tota está falando assim, que ainda somos muito pequenos comparados ao Cristo. O orar e vigiar tem que ser constante. Verdade. A Helva está falando, ótimo como sempre, abraços fraternos a todos. Obrigado. E as reflexões na segunda são ótimas, pois se perpetuam durante a semana. Quem falou isso? A Helva. Obrigado, Helva. A intenção da minha live é exatamente isso que a Helva falou. É nós estarmos juntos para fazermos reflexões juntos e cada um, né, no seu momento de autoanálise, ir aprofundando. E principalmente um convite para estudar o Espiritismo. Esse é o objetivo da minha live. Eu não quero mais nada do que isso. Por quê? Porque cada live eu tenho que me debruçar sobre o que eu vou falar, a responsabilidade do que eu vou falar. Então é algo que me ensina sobremaneira. Essa live é uma bênção para mim e eu quero repartir com vocês o que acontece comigo. Então essa é a minha intenção. Portanto, se um dia, e é possível que aconteça, eu desviar um pouco do caminho, né? Faça como o Chico falou para o Emmanuel. Olha, Emmanuel, eu fico com você desde que você não desvie de Kardec nem de Jesus. Então, se eu desviar aí, vocês podem puxar a minha orelha, que é bem grandona. Concordo com a Antônia Tota que nós somos pequeninos mesmos, claro que somos pequeninos, estamos num mundo ainda de provas e expiações. Thyssen fala uma frase que eu gosto muito, estamos num mundo semi-primitivo, né? Aí a gente, para dar um colorido mais bonitinho, a gente tira o semi-primitivo, mas é importante que nós entendamos que estamos a caminho aí, num futuro, né, de um mundo melhor. Né? Isso é que é o bonito, saber que os tempos são chegados e estamos caminhando para esse mundo melhor. A Lau está falando, a palestra gostosa, meu filho do coração. Obrigado, Lau. A Lau, como eu sempre não canso de dizer, é uma pessoa que tem um trabalho social muito importante, é uma pessoa, nunca se fala em idade de mulher, isso é crime, tá? Isso é um crime, digamos assim, intergeracional, tá? Cósmico, universal, mas a Lau é uma pessoa muito interessante, tá? Tem um conhecimento muito vasto e é um exemplo para nós. A Rosângela Torres está Pois não, falando, Rosângela. eu estava bem assim, chamando muito e chorando todos os dias. Sabendo que isso prejudica, estou melhorando, mas ainda está difícil. Rosângela, meu anjo, o fenômeno do desencarne, embora seja biológico, ele não é só biológico. Ele também tem um conteúdo emocional. E nós ainda não somos muito bem adestrados ou ensinados ou educados para esse momento. Por quê? Porque a civilização ocidental, ainda muito materialista, cultua a morte como fim. Já a civilização oriental, de há muito, entende que a morte não é o fim. Então essa é a diferença. Se a gente entender, Rosângela do meu coração, que a morte é apenas um hiato, é apenas um até breve,
vai ficar muito mais fácil. Não estou dizendo que vai ser num estalar de dedos, mas cada vez que esse aspecto emocional te assolar muito profundamente, e você tem razão de sentir, porque você está no luto, não pode deixar de viver o luto, porque senão pode adoecer, né? O luto é de 5 partes, eu já falei, é normal, mas, por outro lado, diga para você assim, sem estancar o choro, sem querer mudar digamos assim, de uma hora para outra, só diga assim, olha, é um até logo. E vai introjetando dentro de você essa ideia que é um até logo, é um até breve. Nós nos amamos. Se amamos, é uma questão de um encontro logo ali. Eu vivi antes dele, estou sem ele agora, para encontrá-lo depois. Olha como é algo que vai dando para a gente introjetar. Devagarinho. Vai fazendo preces, para que te dê forças, para que se faça essa introjeção e vai introjetando. Sem desmerecer o momento de luto que você está passando, mas vai introjetando. Vai introjetando, vai introjetando. Chegará um dia que você vai perceber que aquela dor já é resiliência, que é o último elemento do luto. Aí a dor se tornou resiliência. Em se tornando resiliência, você planifica novamente para continuar a caminhada. Sabe? Isso eu te desejo do fundo do meu coração. Experimenta essa técnica que eu estou te falando, aliada à prece, pedindo aos bons espíritos que te dê força para essa introjeção. E não longe daqui você vai me dizer, passou. Tudo passa, isso também passou. Várias pessoas respondendo a um pedido de prece da Isis. E a Isis falando gratidão. Bom, então vamos aproveitar esses 2 minutos e fecharmos nossos olhos e pedirmos pela nossa querida Isis que os bons espíritos aproximem-se dela, possam lhe dar um passe, possam colocar as mãos em sua cabeça e derramar fluidos positivos, fluidos de alegria, fluidos de coragem, para que esse momento que ela está passando possa ser aliviado, ou se não, que ela tenha muita vontade, muita fé, muita segurança, muita confiança para atravessá-lo com o coração pleno de amor. Lembrando que Jesus, o nosso Pai, sempre está conosco. Onde ele disse que se houvessem 2 ou mais em seu nome ali, ele estaria reunidos. Nós aqui agora invocamos, Senhor, que o Senhor esteja conosco. E especialmente para a nossa querida Isis. Acolha, faça a acolhida em seus braços amorosos. Afaga os seus cabelos. Sussurra a ela, você vencerá. Que assim seja. Mais algum comentário? Obrigado, Isis, por ter nos dado a possibilidade de juntos fazermos essa prece por você. Tá? Eu não vou me esquecer de você, nem da Rosângela durante a minha prece antes de dormir. Mais ninguém? Não, que falou para a Rosângela, fique em paz, querida, orando por sua família, encarnados e desencarnados. Muito bem. Então, até segunda-feira que vem, eu quero dizer para vocês que eu estou querendo fazer 8 sessões para falar de reencarnação. Desde a reencarnação coletiva, parará, 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 parará. Tá? Vai ser um momento de reflexão sobre reencarnação. Tá bom? Fiquem com Deus. Até segunda. Eu amo vocês. Vocês fazem a diferença na minha vida. Até a próxima. Que assim seja.